Olá, pessoal. Vamos ver agora a parte de transições e animações, certo? É um assunto interessante para deixar sua apresentação mais viva, né? Mais interessante para o usuário, né? O seu aluno, a pessoa que vai ver, né? A sua apresentação. Então, o que é a transição? Primeira coisa, transição é como é que o software vai sair de um slide para outro slide, certo? O padrão é ele simplesmente mostrar todo o próximo slide de uma vez só, certo? Todo o conteúdo de uma vez só. Com a transição, eu posso dizer, olha, ele vai mostrar o conteúdo, mas ele vai mostrando aos poucos. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu slide 1. Como é que eu quero que ele, né, seja apresentado, quando ele, né, a primeira vez que ele estiver sendo apresentado, como é que ele vai ser mostrado. Então, eu tenho que ir na parte de transição de slides. Então, de novo aqui, ó, na minha barra lateral, eu vou procurar aqui, ó, a parte de transição de slides, ou Alt 6. Eu vou clicar e ele tem vários tipos de transição aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro ele vai ser limpar. Então, significa que ele vai aparecer dessa forma daqui, certo? Então ele vem ó, de baixo para cima. Eu aplico e aí eu vou dizer aqui as opções, né? Ele vai aparecer aqui no caso de baixo para cima. Poderia modificar da esquerda para a direita, né? Ou direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu posso modificar a direção aqui. A duração, quanto tempo vai demorar para essa transição acontecer, ele mostrar todo o conteúdo, se eu quero que tenha som quando ele estiver fazendo essa transição e etc. Tá? Então eu vou colocar em alguns nos outros slides algumas outras transições só para a gente ver. Sei lá, o desvanecer aqui, tá? E vai aparecendo aos poucos. No outro, no writer, eu vou ter aqui o jogo de danos. Tá? Cada um deles foi aplicado. Se eu voltar agora aqui no começo, veja que ele colocou aqui o símbolozinho, né, da transição. Vou pedir para ele apresentar. Vamos lá. Quando for apresentado, ó, ele mostrou, né, de baixo para cima. Próximo. Ó, de novo, ele escondeu e mostrou de novo. Vou pedir para apresentar o próximo, para baixo. Então, ó, ele está fazendo aqui a transição. Então, como é que ele sai de um slide e vai para outro? Isso aqui é o que a gente chama de transição de slides. Você pode escolher alguma dessas opções aqui e configurar elas aqui embaixo, certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa que a gente pode fazer, deixa eu voltar aqui para o começo, é a parte de animação. Se eu vim aqui embaixo, ó, de transição de slides, eu tenho a parte de animação. O que é animação? Animação é uma parte dentro de um slide, ou seja, um conteúdo, uma imagem, como é que eu quero que ele seja mostrado. Então, ao invés de mostrar todo o slide de uma vez, eu quero que ele mostre uma parte de um slide, depois outra parte, certo? Então, deixa eu vir aqui no segundo, por exemplo, eu vou selecionar esse texto daqui, ó, selecionei ele, e quero aplicar, eu quero adicionar um efeito, certo? O efeito de uma animação. Vou adicionar aqui, e eu vou dizer como é que vai ser esse efeito, certo? Então, eu vou pedir, por exemplo, aqui ao invés de surgir, vou pedir que ele seja aparecer, tá? Então, ele mostra tudo e depois ele vai aparecendo esse conteúdo que eu coloquei aos poucos, né? Tudo bem, ele apareceu, mas ele está aparecendo toda a base. Então, eu vou pedir aqui, ó, para esse daqui, ele também, ele ser um aparecer, certo? Então, peraí, vamos lá. Eu vou sair daqui, vamos lá para a parte iniciar, né? Vamos lá do primeiro slide, para a gente ver, ó. Primeira transição, aí vai ter uma transição e animação. Isso aqui é uma transição, beleza. Veja que cadê o conteúdo que estava aqui? Ele só vai aparecer quando eu clicar para baixo de novo, né? Então, ó, aí você pode ir mostrando o conteúdo aos poucos. Vamos falar desse tópico aqui. Aí você fala alguma coisa, eu pressiono para baixo como se eu estivesse indo para o próximo slide, né? Próxima informação. E aí agora eu vou para o outro slide em si. Então, a animação é parecida com a transição. A diferença é que a transição transiciona de um slide completo para outro slide completo e a animação ela consegue fazer essa, né, essa transição de textos ou de imagens, de partes de um slide.
Então, transição do slide completo, animação de partes de um slide. Então, eu posso dizer como é que aquela parte, aquele parágrafo, aquela frase, aquela imagem vai ser apresentado no meu slide, certo? Então, em geral, não vai aparecer tudo de uma vez, ele vai aparecendo aos poucos, né? Aquele apareceu, ele surgiu de uma vez, né? Tudo de uma vez, mas ele poderia, né, vir da esquerda, vir da direita, vir de cima, vir de baixo. Você pode informar isso daí, tá? Então, de novo, você vai vir aqui, ó, na parte de animação, escolhe um elemento, adicionar e ver de onde é que ele, dizer de onde é que ele vai vir. Sei lá, venezianas. Ó. Então, agora a figura, ela vai aparecer assim. Se eu pedir para apresentar, ó, do slide atual mesmo, ó. Se eu clicar para baixo, a imagem aparece assim, veneziana. Tudo bem? Então, ele funciona aqui dessa forma. Eu coloquei no outro, né? Então, esse aqui, ó, e aparece aqui, ó, as animações que estão associadas àquele slide em específico. Tudo bem? A última parte que eu queria mostrar para vocês que é interessante é a parte de slide mestre. Então, ó, eu posso vir aqui em exibir slide mestre. Vamos dizer que eu dissesse, olha, professor, eu gostei desse modelo aqui, tá interessante, mas eu queria fazer uma alteração, sei lá, eu queria que o título, essa barra de título, ela ficasse em negrito, em todos. Eu vou ter que, em todos eles, mudar para negrito? Não precisa. Você tem o que ele chama de slide mestre. Você vem exibir, opção slide mestre. E aqui você pode formatar, né? Editar a forma. Então, eu vou selecionar esse cara daqui, ó, e vou dizer que ele vai ser negrito. E aí, sei lá, eu quero também que o texto, ele esteja aqui, ó, em itálico. Quando eu voltar, ó, eu vim aqui em exibir, sair de slide mesh, voltar para normal, que é a visualização normal que a gente estava vendo, ele agora, ó, o título está em negrito e os textos estão todos em itálico. Então veja, é como se fosse o meu estilo, que a gente viu lá, estilo de página, estilo de parágrafo lá no Writer. Aqui a gente tem slide mesh que serve para definir o estilo, né, base dos slides. Então eu vou poder dizer todo título, eu quero qual é a característica que eu quero que ele tenha, né? Negrito, itálico, fonte, o alinhamento, a mesma coisa para o conteúdo. Eu vou poder dizer o tamanho, fonte, né? Então, ao invés de, claro, de modificando slide por slide, porque aí é muito trabalho, você simplesmente vai no slide mestre e diz como é que todos né, os slides que tem aquela estrutura vão seguir. Podem ter vários slides mestre dependendo da estrutura. Então, lembrando aqui, ó, que a gente foi na parte de... Bom, tem slides mestre aqui também, eu posso acessar por aqui. Vindo aqui na parte de propriedades, a gente viu que tem vários layouts. Cada layout ele tem um slide mestre associado. Eu vou poder modificar o estilo daquele layout, né? Dos slides que estão seguindo aquele layout. Por isso que é importante você seguir o layout, né? Escolher um layout e seguir a forma daquele layout. Porque depois, se você modificar no slide mestre o estilo, né? A formatação, ele vai ser aplicado para todo mundo de uma vez só. Se você começa a modificar, né, pega o layout, tira colunas, aumenta o tamanho né, de espaçamentos, etc., ele vai valer só para aquele slide específico. Né? Você não tem como depois modificar tudo né, de forma uniforme. Tá certo? Tá bom, pessoal? Isso aqui é o básico aqui de apresentação que vocês podem entender, né? Inserção de slide, remover, modificar o posicionamento, nem falei, né, na aula passada, ó. Você pode vir aqui simplesmente arrastar e soltar, entendeu? E ele vai para a posição que você informou. Ou então, claro, você pode clicar em cima dele, clicar em mover e dizer para onde é que você quer que ele vá, tá? Você pode modificar a posição aqui também, arrastando e soltando, né? Clicando aqui em cima dele, indo aqui na parte de slide, certo? Você pode, né, mover a posição dele, tá? Então, parte de slide mesh, como é que você cria animação, como é que você cria transição. O objetivo agora é vocês começarem a praticar um pouco para entender o funcionamento da ferramenta. Tá bom, pessoal? Com isso a gente fecha o assunto aqui do componente curricular. Vou passar mais uma atividade para na semana que vem, né, dia 24, a gente ter a nossa atividade, né, avaliação presencial. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, poste lá no fórum de dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.